o professor de Economia da Universidade Federal de São João del Rei e coordenador do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia, Douglas Ferreira, para comentar sobre o balanço da cesta básica em São João del Rei referente ao mês de julho. Meu caro convidado, meu amigo Douglas, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Geraldinho, todos os ouvintes da Rádio São João. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Muito bem. A primeira pergunta, professor, para iniciarmos, o senhor poderia apresentar um balanço resumido da pesquisa mensal do NEP referente ao mês de julho? Claro, Geraldinho. Em julho, nós tivemos uma queda no custo da cesta em 6,81%. Essa queda, ela acompanhou uma tendência nacional nas 17 capitais brasileiras, que o DIEESE calcula a cesta básica também, foram verificadas reduções, né? Então, em São João del Rei, essa queda de 6,81%, ela foi importante porque no mês anterior, em junho, nós havíamos apresentado uma alta de 3,83%. Isso, quando eu digo que é importante, porque quando a gente soma, então, os 7 primeiros meses de 2024, nós tivemos uma alta acumulada nesses 7 meses de 0,76%. Se não tivesse ocorrido essa queda de 6,81%, então, era para a gente ter registrado em 2024 uma alta, né, muito significativa. Então, essa queda ela contribuiu para reduzir, vamos dizer assim, essa aceleração, principalmente em janeiro, que teve uma alta grande, quase 9% na cesta básica. Então, isso reflete, né, um pouco esse cenário nacional da redução dos preços em julho, e isso aconteceu também no nosso município. Professor, por quais motivos houve uma queda acentuada no preço do tomate e também da batata? Geraldinho, dos 13 produtos que são pesquisados mensalmente, a gente notou redução em 8. O principal deles, o tomate, né? O tomate teve uma redução em julho de 45%. E isso é constatado, né? As pessoas que vão no supermercado, nesse último mês, elas viram uma redução drástica aí no valor do tomate. O que explica essa queda no tomate é a questão climática, né? As altas temperaturas registradas agora para esses meses do inverno fizeram com que acelerasse a maturação do fruto, ou seja, mais fruto disponível no mercado. A tendência, né, com uma oferta maior do fruto, a tendência é que o preço caia. Então, aí entra a oferta e a procura. E a procura, exatamente. Como a oferta aumentou, dada essa maturação antecipada do fruto mais acelerada, então nós tivemos uma redução. E da batata, já a redução não foi de 45%, foi de apenas 6%. Mas ela é importante, né, Geraldinho? E em relação à batata, já é uma questão sazonal, né? Nós temos aí a colheita da safra do inverno. Com a safra sendo colhida, a tendência é aumento também na oferta, né? E que os preços caiam. Então, esses dois produtos apresentaram as quedas principais, né? Professor, o leite é outro alimento que apresentou uma queda, segundo a pesquisa mensal. Quais os fatores contribuíram para essa queda do leite? O leite é importante, né, Geraldinho? Né? Dado aí o alto consumo para a população. E o leite, a tendência seria para o mês de julho da gente ter altas ainda, né? Nós temos a questão da sazonalidade do leite, em que ocorrem reduções nos preços ali na época da chuva, né? Que o pasto está melhor, enfim. Então, até março nós temos geralmente reduções. E as altas iniciam ali a partir de abril e tendem aí até setembro. Porém, em julho, nós tivemos esse comportamento do leite e os analistas eles estão chamando muita atenção para a questão da importação do leite. O Brasil tem importado leite, até peguei um dado agora. Então, por que ele está importando leite? Diversos fatores. Um deles é a questão do preço, por exemplo. Né? Se o preço interno está mais caro, muitas empresas podem importar o leite, dado aí esse cenário de competitividade. Até maio foram importados 900 milhões de litros de leite pelo Brasil. Isso equivale a um aumento de 5,5% em relação ao ano passado. Né? Então, o que os boletins que analisam essa questão do leite trazem para julho é justamente isso. O fato da importação ter aumentado, isso
provocou, vamos dizer assim, um rearranjo que permitiu com que o preço reduzisse. Volto a dizer, a tendência é até agosto, setembro, o preço do leite se elevar. Porém, nós tivemos essa queda em julho, porque a partir de setembro começa o período chuvoso, e isso tende, né, outubro principalmente, novembro, isso tende a fazer com que o rebanho produza mais, né, então a oferta tende a reduzir mais nesses meses do final do ano e início do ano que vem, para o leite. Professor, qual é a margem de erro nessa pesquisa? Geraldinho, como nós tratamos aqui de uma pesquisa que nós coletamos esses dados nos estabelecimentos, a gente nem trabalha com previsão para a gente falar na margem de erro, né? Os dados que nós trazemos aqui são dados verificados em 20 estabelecimentos que nós analisamos mensalmente em São João del Rei. Então, a pesquisa da cesta básica, ela difere, por exemplo, essa pergunta é muito importante, porque ela difere, por exemplo, de pesquisa de intenção de voto, né, ou qual é a previsão para o preço do leite para o próximo mês, por exemplo, que a gente tem que fazer uma previsão do valor. Esses dados que nós apresentamos aqui são, de fato, dados coletados nos estabelecimentos em São João del Rei. Então, como é uma pesquisa que nós já coletamos o preço, a gente não coloca nela essa questão da margem de erro, entende? Ela é uma pesquisa que ela é calculada tendo como base, né, o território de São João del Rei. Então os estabelecimentos eles são divididos, né, nós procuramos fazer as coletas em todas as regiões da cidade, enfim, considerando diversos estabelecimentos de diversos portes também. Então, por essa questão, a gente não traz essa questão da margem de erro, né, porque é um dado coletado de fato que a gente, nos estabelecimentos. Professor, eu gostaria de perguntar sobre, dentro desse caminho da pesquisa, que o senhor vem nos abrilhantando quase que mensalmente, o Senep faz também pesquisa política? Sem citar nome, por gentileza. Sim, claro. Então, Geraldinho, dada a questão da gente estar na universidade, né, usa toda ali a estrutura da UFSJ e do Departamento de Economia, o NEP ele tem esse caráter de ser apolítico. Isso, de não entrar nessas questões políticas. Nós sempre trazemos indicadores para o município, independente do partido que está ou não, né, no poder aqui da nossa cidade. Por isso, a gente não faz esses levantamentos políticos, né, de pesquisa de intenção de voto. O NEP não, né, o nosso objetivo são a produção de indicadores regionais, econômicos e socioeconômicos. Esse é o nosso foco, né, para subsidiar essas políticas, justamente para que esses candidatos se apropriem desses resultados e melhore a qualidade de vida da população, enfim, da economia local. Douglas Ferreira, o senhor esteve conosco há mais ou menos um mês, né? Uma entrevista trazendo essas informações científicas, sérias, oficiais, para todos os ouvintes de São João e do mundo inteiro que estão nos acompanhando nessa manhã, evidentemente. Uma pessoa fez uma pergunta para mim, uma pessoa do sexo feminino, o dia que o senhor esteve da última vez conosco. Ela perguntou o seguinte: Geraldinho, por que você não perguntou ao professor Douglas se o Brasil não pode produzir mais moedas, emissão de moedas que daria dinheiro para poder resolver a situação da saúde, da educação, da economia e tudo mais? O senhor tem alguma coisa para essa ouvinte que pediu anonimato? Não, mas é muito boa essa pergunta. Um dos motivos que eu decidi fazer o curso de economia, até estudei aqui na UFSJ, foi justamente esse, né? Quando eu era bem novo mesmo, criança ainda, eu sempre me perguntava isso: por que a gente não faz dinheiro e distribui para todo mundo, né? A gente tem uma grande questão, Geraldinho, que é que a emissão monetária, quando ela não tem um respaldo, vamos dizer, né, se o governo ele emite a moeda, né, por conta própria, né, pede lá a Casa da Moeda, agora emite 10 bilhões de reais e vamos distribuir para a população. Isso gera a inflação, né? Essa emissão de moeda vai gerar inflação. Por quê? Quando a gente então distribui essa emissão, esse dinheiro para a população, sem uma contrapartida. Quando eu digo a contrapartida, por exemplo, sem a economia como um todo ter provido esse dinheiro, vamos colocar assim, né? Eu produzi mais do que eu poderia dessa emissão monetária. Isso gera o fenômeno inflacionário. O que a inflação faz? Ela tira o poder de compra do dinheiro. Então, não adianta nada você liberar o recurso para a população, por exemplo,
agora vou dar R$1.000 para toda a população. Sendo que vai vir a inflação, né? A inflação, por exemplo, na década de 80, né, 70, 80, nós tínhamos inflação aí ao ano mais de 1.000%. Então, de nada vale você distribuir esse recurso sem ter o respaldo econômico para isso, vamos colocar assim, né? Porque a inflação vai vir e vai retirar esse poder de compra. Então, esses R$1.000 pode ser que daqui a 1, 2 meses passe a valer R$1, R$2, R$10. Então, né, a gente tem essa emissão, ela tem que ter muito cuidado, né? A emissão monetária. A ouvinte fez a pergunta, e muita gente faz essa pergunta mesmo, né? Que a gente não pode emitir. Então, se um país quer controlar a inflação, quer reduzir, o perigo que a gente tem da inflação é o aumento acelerado dos preços. Então, se eu ganho R$1.000, se o arroz aumenta de 30 para 100, olha o aumento que teve em um mês, né? Então, a gente tende a perder esse recurso que a gente ganhou. Então, é por esse motivo, né? Um dos motivos. Né? Então, essa emissão monetária ela é muito perigosa, porque ela gera inflação. E uma inflação alta, geralmente, quando isso acontece. Professor, vamos atravessar a fronteira um pouquinho. Sim. Como que Israel tem controlado ou tentado controlar a inflação se é um país pequeno e envolvido em vários conflitos armados? Na sua avaliação. A questão aí foge bem, assim, né? Quando eu digo que foge é porque você vai envolver várias questões, né? Eu não tenho o dado exato aqui da inflação de Israel, né? Mas a questão, por exemplo, dos confrontos, a gente sabe que Israel ele é financiado também por vários países, né? Então isso ajuda. A questão do país pequeno, Geraldinho, é até interessante. O Brasil, por ser um país muito grande, controlar a inflação no território brasileiro é muito complexo, é muito difícil. Né? Porque nós temos um país de dimensão continental, cada região com uma dinâmica econômica, né? Então, quando o país é menor, talvez seja até mais fácil controlar a inflação. Por que eu digo isso? Hoje a gente controla a inflação no nosso país, o principal instrumento é os juros, né? O regime de metas de inflação, que é o que a gente adota hoje, é os juros que controla. Então, o controle da inflação via juros num país pequeno, ele é mais fácil, porque esse país, geralmente, ele não tende a apresentar uma diversidade grande igual o Brasil. Né? O Brasil é muito complicado de a gente controlar com uma única taxa de juros para todo o país. Às vezes ela vai ser muito eficaz para o Sul e para o Sudeste e muito penosa, vamos colocar assim, né? De criar barreiras talvez para o Norte e para o Nordeste. Então você tem que ter esse controle. Então nessa questão de Israel, por exemplo, agora, em períodos de guerra, você tem um gasto a mais, né? Então, países, quando estão em guerra, igual aconteceram no passado, isso tende a gerar, sim, um fenômeno inflacionário posterior, né? Mas prometo, na próxima participação no mês que vem, eu trago os dados para a gente fazer uma análise rápida dessa inflação de Israel para analisar a situação. Mas a pergunta, né, a resposta geral é essa. A questão bélica, Israel ele tem um financiamento, mas também ele gasta muito com a guerra. E lógico, esse gasto pode gerar uma pressão inflacionária, mas como um país é menor, é mais fácil de você controlar do que, por exemplo, o Brasil, se envolvesse em conflitos, assim, né, para ter esse controle inflacionário. Finalizando, o senhor é um professor que é também um servidor público, que nasceu na linda cidade de Divinópolis. Sim. E que está morando em São João, adotando essa terra tão querida, né? Só para poder finalizar, o que representou para o senhor a estadia e a passagem do ministro Delfim Neto, que morreu na semana passada? No termo de economia. Sim, sim. O Delfim foi muito importante, né? Ele faleceu há menos de uma semana, né? Delfim Neto, ele, na questão inflacionária, né? Ele é um grande estudioso, né? Ele trouxe vários, vamos dizer, por ser um especialista, principalmente nessa questão do inflacionária, né? Ele contribuiu muito, porque a gente tem que lembrar de todo o histórico brasileiro inflacionário, né? Os vários planos que foram seguidos e as tentativas, né? A gente tem países hoje ainda, por exemplo, como a Argentina, tentando controlar essa inflação, né? Então, muito do nosso comportamento hoje, da estabilidade de preço que nós temos, ela vem de economistas anteriores, né, lá de trás, das décadas de 70, 80, 90, né? Então, a importância é essa, né, assim, de toda a bagagem teórica, né, desses grandes teóricos que nós tivemos na economia brasileira, da importância deles
para consolidar, enfim, para a gente chegar numa estabilidade. Não digo nem que é um erro ou um acerto de um ou outro, né? A questão inflacionária, a tentativa de controlar os planos, né, monetários, eles se dão naquele momento, né? Enfim, então, às vezes você erra ali, mas para que no futuro ou acerte, enfim, erra ou acerta, mas que um próximo plano tende a corrigir aqueles erros, por exemplo, e ficar cada vez melhor. Isso acontece, por exemplo, no sistema atual do regime de metas. Professor, o Jornal das 10 agradece mais uma vez a sua participação conosco. Esperamos contar com a sua experiência nessa área de economia, de pesquisa, no mês de setembro. Conte conosco aí, Geraldinho, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, também por sempre dar espaço para o NEP, nosso núcleo, né, que faz esses indicadores aqui para São João del Rei. 11 horas e mais 5 minutos.